E agora chegou a hora da gente ver mais um elemento essencial de um produto de sucesso. E esse elemento, em particular, também é um dos mais importantes, que é a solução, que é o famoso, né, de uma forma popular, a gente poderia dizer que é o relaxa e eu tenho um plano. Mas a grande verdade é que para todo problema existe uma solução. E você já deve ter escutado isso, eu tenho certeza, em algum momento da sua vida. Então, eu te pergunto, qual é a solução que você vai entregar para a sua persona resolver o problema dela? Ou seja, traduzindo, qual é o plano que você vai apresentar para mostrar para a sua persona que é possível para ela, com a sua solução, sair do ponto A para o ponto B. E o seu desafio nesse elemento é o seguinte: pegar a visão da sua persona do ponto B, que é o que ela quer, e transformar essa visão em um plano completo e detalhado para a sua persona conquistar a sua promessa, mostrando o caminho que ela precisa fazer para chegar lá no destino, lá no ponto B, elevando a sua consciência e, a partir desse momento, começando a gerar desejo pela solução que só você tem para poder oferecer para ela. E como que eu faço isso, Gustavo? Eu atraio a pessoa pelo que ela quer, esse é o papel da sua promessa, e eu mostro a ela tudo que ela precisa para poder chegar nesse ponto B, que simboliza a conquista da promessa. E isso está descrito de forma detalhada no seu plano, que é a solução, o elemento solução. Então, a grande questão aqui é o que ela quer versus o que ela precisa, correto? Por quê? Gente, se a sua persona soubesse do que ela precisa, ela não precisaria de você, ela não precisaria do seu produto, ela já teria conquistado a promessa. Só que ela está muito focada só naquilo que ela quer, naquilo que ela fala que é importante para ela, que ela deseja. Mas ela precisa de uma série de coisas para poder conseguir sair do ponto A para o ponto B. E aí que entra a sua solução. Então, a solução faz essa cola, gerando esse desejo pelo que você tem, pelo que sua persona precisa, na verdade, de fato, para poder chegar no ponto B, mas sem jogar isso na cara dela, deixando com que ela mesma chegue a essa conclusão. E, mais importante, gente, sozinha, tá? Aqui não pode ser uma forçação de barra. Ao ter contato com a sua solução, ela precisa perceber isso por si só, tá? Então, isso se dá, essa percepção de que, meu Deus, esse é o caminho, ela só se dá porque você criou um plano tão completo e detalhado que fica impossível de ser ignorado. Então, a ficha que tem que cair na cabeça da sua pessoa nesse momento é: eu tenho um sonho e essa pessoa fez um plano para eu poder conquistar esse sonho. E a sua solução, ou seja, o seu plano, mostra para ela de forma antecipada como e por que é possível chegar ao ponto B e conquistar a sua promessa, pois entrega nas mãos dela o que ela precisa para poder executar esse plano. E a partir desse momento aqui agora, gente, que a gente está avançando no jogo, você que chegou até aqui, você já está num ponto avançado da construção dos elementos de um produto digital de sucesso. Aquelas 3 perguntas que você respondeu lá no elemento problema, elas começam a fazer muito mais sentido e vão te ajudar no desenvolvimento dessa solução para o problema que você escolheu resolver. Então, vamos dar uma breve recapitulada aqui, tá bom? Por que é importante para você resolver o problema que você escolheu? Tem um motivo, e esse é o seu propósito, é a sua causa. Como você pretende resolver esse problema é a forma, são as ações, o processo para que o problema deixe de existir e a promessa possa ser conquistada, ou seja, o ponto B possa ser atingido. E o que você pretende criar para resolver esse problema é o conceito, é a tangibilização do seu porquê e como em um produto, em algo palpável. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula, tá bom? Então, é muito importante você entender que todos os elementos que você construiu até agora, eles estão intimamente ligados e relacionados. E você está criando um empilhamento de elementos a tal ponto que você está construindo poder. Poder do quê? Poder de comunicação, poder de narrativa. Então, essas 3 perguntas que você respondeu, elas vão ser muito úteis agora, muito útil para você agora, poder construir a sua solução,
caso você não tenha uma, ou para poder recapitular se a solução que você tem está comunicando de forma poderosa como resolver o problema interno da sua persona, como eliminar o problema filosófico e o problema externo. Você lembra? A sua solução tem que resolver esses 3 níveis de problema, externo, interno e filosófico. Mas a gente já sabe que elas só compram por causa do problema interno, beleza? Então, ó, porque e como vão ser essenciais nesse elemento solução. E tem um extra aqui, ó, que eu acabei de falar. O seu porquê, propósito ou causa resolve o problema filosófico, o seu como resolve os problemas internos e o seu o que resolve o problema externo, beleza? Então vamos avançar aqui, ó. Toda compra é uma decisão emocional. E essa frase já deu pano para manga no mundo e nesse mercado. Mas eu tenho certeza que quando o assunto é venda, você já escutou essa frase por aí em algum lugar. E, gente, depois de centenas de estratégias e narrativas criadas que nos permitiram vender múltiplos milhões em produtos, eu pude comprovar e aprender na prática do campo de batalhas do marketing digital que essa frase é uma grande verdade. Eu quero agora, nós vamos fazer um exercício, tá? O processo de compra na cabeça da sua persona é como se fosse uma briga entre 2 lobos, que estão representados nessa imagem linda que está aí na tela. Agora vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício aí, eu quero que você vai pensando aqui comigo. O lobo da esquerda, ele é muito emocional e otimista. Ele acredita que tudo vai dar certo, mesmo que lá no fundo ele tenha um medo de se frustrar. Olha o problema interno aqui, hein? Frustração. O nome desse lobo é límbico, beleza? Estou dando o nome para esse lobo aqui da esquerda de límbico. Já o lobo da direita, que é muito crítico e racional, ele vê o futuro de forma pessimista. É ele quem questiona tudo e todos à sua volta. E o nome desse lobo da direita é racional. E aí eu te pergunto, qual lobo, quando o assunto é a venda do seu produto, qual é o lobo que vai ganhar essa briga? Você sabe qual é a resposta para essa pergunta? A resposta para essa pergunta é a seguinte: o lobo que vai ganhar essa briga é aquele que você vai alimentar mais. É assim que o seu cérebro funciona, não só dentro de uma jornada de compra de um determinado produto, mas na sua vida. Gente, é muito importante que vocês entendam isso, tá? Por quê? O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções, sentimentos e comportamentos sociais. E ele não evoluiu com o tempo. Ele é o mesmo desde a nossa ancestralidade. Já o sistema racional, ou neocórtex, ou cérebro mais novo, esse sim, ele evoluiu com o tempo e continua em constante evolução. Ele é o responsável pela lógica, pela intelectualidade, pela fala, pelo raciocínio, pela nossa coordenação motora. E quanto mais você estuda e aprende algo novo, mais ele cresce em termos de massa, volume e conexões neurais. Mas, um detalhe e uma coisa muito importante, mesmo estando sempre em constante evolução, ele representa apenas 7% quando o assunto é comunicação. E marketing e vendas, no final das contas, é o quê, gente? Comunicação. E isso, 7%, gente, quando se trata de comunicação, gente, isso é muito pouco, tá? Então, eu te pergunto, por que em estratégias digitais trabalhamos a maior parte do tempo no campo das emoções e sentimentos? Dores, sonhos, desejos, medos, ganâncias, anseios e tudo que você já viu por aqui até agora. E menos tempo nas características, ou seja, fatores externos do nosso produto. E se você fez o elemento problema bem feito, eu tenho certeza que você já tem essa resposta. Por que as pessoas não compram soluções para problemas externos, e sim para problemas internos? Porque, gente, o sistema límbico, pasme, ele representa 38% da nossa comunicação. Percebe, então, que quando colocamos lado a lado, o nosso lado racional fica muito pequeno? Embora sejamos animais racionais, as nossas raízes irracionais, elas se mantêm muito fortes, intactas, e elas condicionam muito dos nossos sentidos e das nossas ações. E é por isso que, com toda certeza,
eu posso afirmar para você que a emoção é o combustível da ação. E foi por isso, por essa experiência prática, gente, prática, direto lá das trincheiras, tomando tiro, dando tiro do campo de batalhas, que na hora de criar um produto para poder ser um sucesso em vendas, com o uso de estratégias digitais, lançamentos, funis, perpétuos, e também nas tradicionais, como inside sales, eu dividi o elemento solução em duas partes bem distintas. A primeira parte é o método, que é a parte límbica, a parte emocional. E a segunda parte, que são os entregáveis, que é a parte lógica, tangível, concreta. Por quê? Porque constroem a infraestrutura, os entregáveis, eles constroem a infraestrutura que dá vida ao seu método, que aplica o método na prática, dando para o racional o que é a plausibilidade do porquê que com esse método é possível conquistar a promessa. Então, dessa forma, a gente dá a razão e o racional precisa para poder justificar a compra. E aqui damos a resposta do porquê aquela frase que sempre falo também é uma verdade. As pessoas não compram os melhores produtos, mas sim os produtos que elas conseguem entender. E elas entendem isso como? Criando uma imagem desse produto na cabeça delas. Então, a sua solução é a cola da emoção com a razão. E o seu produto será a embalagem para a sua solução, para a forma como ela é entregue para a sua persona. Tá claro? Entendido? Preciso que isso fique muito claro para você. Então, o conceito do seu produto, ele vai se formando na cabeça da sua persona a partir do momento que você vai mostrando para ela o seu método e os entregáveis desse método. Então, ela vai formando o conceito de produto. E essas duas partes juntas formam um plano poderoso na mente da sua persona na hora de quê? De vender o seu produto, deixando as coisas muito mais fáceis para você. Então, agora, o que nós vamos ver aqui no elemento solução? Ele está dividido nessas duas partes, método, parte 1, e entregáveis, parte 2. Então, agora, a gente vai ver a primeira parte da solução, do elemento solução, que é o método, beleza? Então, bora para frente. Então, olha só, algumas definições mais formais para método. É um processo organizado, lógico e sistemático para fazer alguma coisa, beleza? Ok. E é o conjunto de instruções, procedimentos e técnicas de acordo com um plano para se alcançar um resultado. Ou seja, gente, método, até por definição, é a parte abstrata da solução para um problema. É a ideologia, a filosofia por trás do produto. E antes da gente avançar aqui, ó, há duas coisas que você precisa saber sobre método. A primeira coisa é, você já começou a estruturação do seu método lá no elemento problema. Quando você começou a responder aquelas perguntas que eu te trouxe aqui. Já já você vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, de forma mais prática. E a segunda coisa que você precisa saber também é que método é diferente de produto, para que você não confunda nunca as duas coisas. São coisas bem distintas, beleza? Então, olha só, para poder te explicar isso melhor, eu vou rodar um trechinho aqui, onde eu faço essa diferenciação em um dos encontros das nossas consultorias individuais com um dos nossos clientes, beleza? Dá uma olhada aí. Qual que é a solução que você entrega para sua persona? Gente, método é diferente, solução, meta é diferente, produto. Produto é embalagem, é o que o cara pega. É o que ele pega aqui, ó. Eu comprei a garrafa, mas tá aqui, mas o método dela é uma tecnologia para manter a água gelada por X horas. Essa é a solução. Ele conseguiu fazer isso embalando essa solução numa garrafa térmica. Então, garrafa térmica é o produto, a solução é sistema, método que permite que a água fique gelada por X horas. Esse é o método. Solução entregue para o problema de água que esquenta. Garrafa que esquenta a água. E ele embalou essa solução nessa garrafa térmica aqui. Então, produto é diferente de solução. Método é o que sustenta a entrega do resultado. É o que permite o cara chegar no resultado. E ele chega consumindo os entregáveis do produto. Tá claro isso para vocês? Tá claro?
Então, isso dito, qual que é a solução que você entrega para a persona? Vocês têm método próprio? Esse método tem pilares, fases, etapas, passos que sustentam o produto? Quais são eles? Ou seja, método é uma forma de pensar com a intenção de resolver um determinado problema que te incomoda no mundo. E nesse exemplo aí, ele foi tangibilizado, né? O método foi desenvolvido no formato de uma garrafa. Então, os entregáveis seriam a garrafa, a tampinha, se esse fundo solta, que ele seria uma parte, a própria logotipo, a marca que imprime uma identidade. Então, tudo isso aqui são entregáveis. E o conceito de produto vai se formar em torno disso. Beleza? Mas bora para frente. Vamos avançar aqui. Então, lembrando o elemento problema e do porquê é importante para você resolvê-lo e do como você vai resolver esse problema, ali, naquele momento, você já começou a estruturação do seu método sem nem mesmo perceber. A base do seu método, então, é o seu porquê e o seu como. O seu método é a sua forma de pensar, com a intenção de resolver um determinado problema que te incomoda no mundo. O seu porquê e o seu como, do elemento problema, conversam diretamente com o sistema límbico da sua persona. Olha só uma olhada nessa imagem. Essa imagem representa, em forma dimensional, o porquê, o como e o quê, que é o que a gente chama de círculo dourado. E do lado direito, a gente tem a representação do nosso cérebro também, como se estivesse sendo visto de cima. E aí a gente tem o sistema límbico e o sistema neocórtex. Dá para ver até pela questão da dimensão e do tamanho e importância de um e outro quando o assunto é comunicação. Então, você pode ver por essas linhas aqui, ó, que foram traçadas, como que o seu porquê e o seu como comunicam diretamente com o límbico, com a parte emocional, com a parte dos sentimentos. O seu como representa o seu processo, o conjunto de ações que você desenvolveu para que a pessoa conquiste a sua promessa e chegue até o ponto B. O seu porquê é o motivo, ele justifica ao mesmo tempo em que dá plausibilidade do porquê você criou isso e por que isso é tão poderoso. Pois comunica, gente, o seu propósito, a sua causa, aquilo em que você acredita. O que se faz? Qual que é o poder disso? Engajar as pessoas que também acreditam naquilo em que você acredita, na mesma causa que você. E como esse é o jogo dos detalhes, um detalhe muito, muito importante aqui. Quando você une o seu porquê e o seu como em um método, você cria algo realmente único, inovador. Você começa a criar o quê? A sua diferenciação. E eu preciso que você guarde essa palavra, porque mais para frente ela vai ser muito útil também. Por quê? Porque você começa a criar a sua diferenciação? Porque você imprime, nesse momento, sua marca de identidade e autenticidade, não podendo mais ser comparado a ninguém. Beleza? Então, ó, o método constrói na cabeça da pessoa a imagem do que ela quer, do ponto de vista do especialista, do seu ponto de vista, que detém o conhecimento, mostrando o que ela precisa fazer para resolver os seus problemas internos e, por consequências, filosóficos, e com isso, realizar aquele quadro que começou a ser pintado na cabeça dela com a possibilidade da solução, com a possibilidade de sair do ponto A e chegar no ponto B e conquistar todos os benefícios que estão aguardando ela nesse ponto B. É a tangibilização daquele quadro, do que representa para aquela pessoa sucesso, felicidade, tranquilidade, paz, prosperidade, riqueza. Então, o método vai começar a pintar esse quadro e a construir essa imagem na cabeça da sua persona. E, gente, um método, ele dá esperanças. E aí, quando a pessoa começa a pintar esse quadro na cabeça dela, ela fala o seguinte: nossa, faz todo sentido. Então, ela percebe como funciona e por que funciona, sendo esse, então, o melhor caminho para ela. Ou seja, aqui é o começo da fabricação do consentimento para a compra do seu produto. Então, olha só, vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Por quê? É o motivo, é o propósito, é a sua marca de autenticidade e identidade. O como dá vida ao seu porquê. Ele mostra o caminho pelo qual a pessoa vai resolver o problema e como ela vai conseguir isso. E também mostra como isso é diferente ou melhor em relação ao quê? Ao que ela já conhece ou que ela já tentou no passado. Percebem como isso é poderoso e importante?
Então, é a estruturação e a organização de um determinado pensar, de um determinado conhecimento adquirido em ações dentro de um processo formam o seu método, que é a base para a criação do seu produto, que é a parte tangível da solução para um problema. Um método é base para a criação de um produto, é a fundação, é a sustentação, por assim dizer. Por quê? Porque método, gente, tem pilares. Outra palavra que eu preciso que você guarde aí mais para frente. Um método tem pilares muito bem definidos, que norteiam o quê? Toda a criação do seu produto. Isso é muito poderoso, gente. Um produto sem método e um método sem pilares é a mesma coisa que uma casa construída na areia. Ao sinal da primeira tempestade, ao vento forte, ela vem abaixo, ela cai, ela rui. E é impossível também a gente falar de solução e método sem falar da escala de consciência da sua persona. Então vamos dar uma olhada como fica a sua persona na escala de consciência quando ela começa a ter contato com o seu método. Acontece a elevação de consciência na escala. Ao conhecer o seu método, a sua persona avança na escala de consciência para o seguinte nível: consciência de solução. Ou, caso a sua persona já seja consciente de soluções que existem no mercado, porque ela já está no nível que ela já está pesquisando soluções para resolver o problema dela, nesse momento ela toma consciência da sua solução, do seu método. Então, ela conclui por si mesma que você pode oferecer a solução para o problema, pois tem um método claro que mostra por que é impossível ir do ponto A para o ponto B, ou seja, tem um plano. E a partir desse momento, gente, ela já pode ser considerada o quê? Um comprador em potencial. Porque agora ela já sabe por que você resolve aquele problema que ela tem e mais, como você resolve isso de uma forma única. Olha aí o porquê e o como, de novo. Mas ela ainda não sabe o que o seu produto oferece, ou seja, quais são os entregáveis. E mais para frente, você vai ver como que a gente fecha essa equação. Por agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar o seu método para que sua persona o perceba de forma única e como o melhor caminho, mais claro, reto, rápido, seguro para poder alcançar o destino, ou seja, o ponto B. Então, bora colocar a mão na massa e ver como trabalhar o elemento de solução lá no nosso mapa dos 10 elementos? Vamos lá, vamos para a prática.